Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração, amém? Aleluia, não deixe a sua máscara te calar. Boa noite para você também que está conosco. O nosso culto está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube, na Pedrosa Play. Se você puder mandar o link aí para alguém, você pode abençoar alguém, tá bom? É só entrar lá no canal e compartilhar. Também quero convidar você a estar com a gente todos os dias, durante a semana. Nós estamos orando aqui de terça a sexta, das 7 da manhã até as 8. E ao vivo no Instagram, a partir das 7h30 da manhã, a gente está compartilhando um devocional da graça de Deus e orando por você. Nos ajude a divulgar, tem sido uma bênção, muitos testemunhos tremendos. Essa semana nós tivemos uma palavra de conhecimento para alguém, muito forte, e hoje ela veio me testemunhar. A pessoa veio aqui pessoalmente contando como Deus tirou do coração dela instantaneamente toda a angústia e opressão que ela estava sentindo no momento que ela ouviu ali aquela palavra. Tem sido uma bênção. Muito bem, amados, hoje nós queremos compartilhar uma última mensagem, que a partir do domingo que vem nós vamos voltar para o nosso compartilhar normal, não é? Digamos assim. A gente, esses últimos 2 domingos, resolvemos falar de um tema específico, e eu quero compartilhar com você hoje. O nosso encargo no nosso coração é que os seus olhos sejam abertos e que você esteja pronto para o tempo profético que nós estamos vivendo hoje, amém? Posso ter seu amém? É muito importante que você não seja como os fariseus, que não percebiam os sinais da primeira vinda de Jesus. Esse tema, essa expressão, sinais do tempo do fim, não é algo novo. Jesus, falando com os fariseus, ele usou essa expressão numa conversa com eles, e o que ele disse para eles naquela altura serve para nós hoje. Lá em Mateus capítulo 16, verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Jesus estava impressionado com aqueles fariseus, que eram os teólogos da época, não é? Porque ele disse para eles algo muito sério. Ele estava dizendo: vocês são capazes de discernir se vai fazer sol ou se vai chover, mas não são capazes de perceber que eu, o Messias, estou aqui. Veja, aqueles crentes daquela época, os fariseus, eles eram capazes de perceber se podia chover ou não, mas eles não podiam perceber os sinais da primeira vinda. E hoje, muitos crentes também estão assim, olhando, podem dizer que talvez vai fazer frio, está fazendo por sinal, ou que vai chover ou não, mas não estão percebendo os sinais da segunda vinda. Aqueles não percebiam os sinais da primeira, e agora muitos não estão percebendo o sinal da segunda vinda. Pastor, por que eu tenho que perceber o sinal da segunda vinda? Porque essa vinda, ela tem um ingrediente muito especial e sério, porque essa vinda é o final dos tempos, é o final de uma era e o início de uma outra, e ela se encerra com a grande tribulação e o juízo de Deus no seu tribunal dos crentes e das nações. Mas antes que isso aconteça, haverá o arrebatamento, aleluia. E aqueles que perceberam os sinais e se posicionaram em relação a eles, é que serão arrebatados. E hoje, no final, nós vamos orar sobre isso. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para que os seus olhos se abram, para que você não esteja entre aqueles que estão cegos espiritualmente, do momento profético que nós estamos vivendo. Quem está me entendendo?
Quem está aqui comigo nessa noite, diga aleluia. Eu sei que muitas pessoas querem dizer que nós somos pessoas conspiracionistas, mas eu quero dizer que nós não temos nada a ver com isso. Nós somos bíblicos, nós não somos conspiracionistas. E lá em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz claramente que o anticristo virá e estabelecerá um governo mundial sobre povos, línguas e nações. Então nós estamos focados com a palavra de Deus. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Não nos importamos se alguém vão nos taxar de conspiracionista ou não, vão nos criticar. Essa semana nós recebemos muitas críticas de pessoas que estão dizendo isso, que nós estamos aproveitando da oportunidade. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Nós somos pela palavra, e na palavra de Deus está claro que um domínio mundial está vindo, não é? E nós precisamos alertar os irmãos. Queria pedir aos irmãos que ficassem de máscara, tá bom? Eu também tomei pedrada essa semana por causa de irmãos que às vezes deixam a máscara. Eu entendo o desconforto, mas só o pregador está autorizado pela lei a não usar máscara. Então, por favor, me ajude. Então, preste atenção. Nós estamos atentos a esse sinal, a esses sinais do fim. E entenda que o governo do anticristo não é uma coisa que vai acontecer repentinamente. Ele está vindo, ele está sendo trabalhado. É como a história que nós falamos da rã na chaleira. Você coloca uma rã numa água fria e vai esquentando devagarzinho. Não sei se isso é verdade, não faça esse experimento, mas ele tem algum sentido. E você vai cozinhar a rã e ela vai morrer cozida, porque ela foi se adaptando à temperatura da água devagarzinho. E quando ela menos percebeu, ela estava envolvida naquilo e aquilo o matou. Muitos estão sendo envolvidos devagar, por essa mente maligna que está por trás de Lúcifer, que controla o mundo caído, e não está percebendo. E eu estou aqui hoje para denunciar a ação do diabo na terra hoje, abrir os seus olhos e te ajudar a estar preparado, para que quando ele vier, e não tardará, você esteja entre aqueles que vão subir. Amém? Eu creio nisso, isso é poderoso. Nós estamos atentos a esses sinais. Você sabe, hackers americanos, que foram inclusive presos, eles mesmos relataram do tamanho e da grandeza, da expansão da espionagem no mundo hoje. Tudo que eu te disser, você mesmo pode procurar na internet, você vai achar. Existem hoje televisores, por exemplo, que são TVs smarts, está lá dentro do seu quarto, e você desliga ela, mas fica aquela luzinha vermelha da câmera. Algumas delas, eu não vou aqui expor a marca, mas isso é provado. Ela capta a sua conversa, mesmo desligada, e dá informação do que você está conversando, para depois isso ser vendido comercialmente. As redes sociais, WhatsApp, tudo mais, o que você acha que esse povo vive? Estão aí fazendo uma gracinha para você? E para milhões de pessoas? Não, eles têm informação do que você conversa, do que você compra, do que você interessa, e obviamente isso não é ilegal até um certo ponto. Eles podem vender informações comerciais a seu respeito, mas o fato é que um grande banco de dados a nosso respeito está sendo feito. Na verdade, faça um teste. Você pode fazer 2 testes. Se você passa o dia mandando mensagens e conversando sobre o interesse de comprar cachorro, e você vai descobrir que vão começar a chegar um monte de propagandas de pet shop para você. Alguém já fez essa experiência? O irmão fez? Pois é, muitos, né? Na verdade, o pastor Charles estava me dizendo que basta conversar um com o outro, que está sendo ouvida a conversa e vai funcionar do mesmo jeito. É impressionante. Muito mais do que você imagina, isso já está acontecendo. Informações que hoje aparentemente são apenas comerciais, mas que são informações a seu respeito. Na China, hoje tudo é monitorado, tudo, porque ele é um país comunista. O governo tem o controle através de câmeras e que pontuam as pessoas, porque por exemplo, o WhatsApp como nós usamos aqui não existe na China, é proibido.
Lá tem o WhatsApp oficial do governo. Você só pode usar o WhatsApp do governo. Se você vai para a China, o seu WhatsApp não vai funcionar lá. Você vai ter que baixar o aplicativo do governo, porque tudo que é conversado nas redes sociais do governo na China é controlado pelo governo. E eles ficam monitorando qualquer pessoa que fala mal do governo, qualquer pessoa que fala sobre Cristo, Jesus, religião, qualquer coisa que eles acham anormal, eles vão fiscalizar, eles vão ir atrás para saber. Se as pessoas se comportam mal segundo os padrões do governo, elas recebem pontuações, e depois essas pontuações é que vão definir onde elas podem comprar ou não, onde elas podem morar ou não, onde os filhos podem estudar ou não, tudo para forçar o indivíduo a ser controlado por esses padrões do governo. Lá a igreja nesse momento está proibida de se reunir, sempre foi, e quando era controlado. Não está permitido a igreja fazer cultos online. Na China hoje, todos os símbolos do cristianismo, seja nas igrejas católicas ou protestantes que tinham lá, todas elas usavam, é uma tradição na China, colocar uma cruz em cima dos prédios. O governo que assumiu há pouco tempo atrás, Xi Jinping, ele mandou tirar todos os símbolos do cristianismo da China inteira, limpou. Não pode mais nada, e ele mudou a maneira de se relacionar. Veja, como é sério isso. Isso está acontecendo, e não é por menos que a China hoje já está sendo estabelecida como um novo padrão. E aí você vê na pandemia, a China foi colocada como um padrão. Por quê? Porque lá o governo tem o controle da população. E se lá foi rápido, claro que nesse caso é muito mais rápido para resolver, porque ele determina, obriga, exige, a população não tem saída, e fica parecendo que é normal que seja assim, e vai se impondo um padrão de modelo que nós estamos percebendo claramente. E todo esse controle, esse banco de dados e informações das pessoas, inclusive lá, é em nome da segurança. Porque se o governo tem o controle de todas as pessoas, ele pode antecipar o crime, antever o crime, porque ele conhece e sabe onde estão os criminosos. E as pessoas então se abrem e não se importam de serem controladas nas suas informações, porque para elas é segurança. Foi o que acontece lá claramente no comunismo. Essa é a imposição e o que parece fácil das coisas serem resolvidas, porque, não sei se você sabe, lá ninguém é dono de nada. Então, por exemplo, se a prefeitura quiser fazer uma via de 3 ou 4 pistas aqui, vai levar 30 anos para desapropriar e decidir a vida das pessoas que têm imóveis aí. Da China não, ela decide, ela só comunica. Você vai morar, nós já fizemos uma outra casa, no outro lugar, você vai mudar daqui para lá, e dá licença, e vão fazer. Aí você ouve falar que lá tudo é muito rápido, as coisas funcionam, olha, por isso que a China cresce, e o seu PIB, não sei o quê, você fica impressionado. Claro, porque o governo é dono de tudo, não pede licença para ninguém. Isso é comunismo, isso é cerceamento de liberdade, irmãos. E o que nós estamos experimentando aqui hoje no nosso país é uma influência completa disso, absurda, e maioria dos irmãos estão normal, está achando isso normal. Você não está se importando muito de que você está proibido de ir e vir. E ai de você se você desobedecer. Alguns lugares no nosso país já está dando até cadeia, ou pelo menos a polícia vai lá tentar prender, que é um absurdo. O Brasil não está em estado de sítio. Ninguém pode proibir o cidadão no nosso país de ir e vir, mas isso está sendo colocado. Isso é influência comunista dentro do nosso país, e em nome da proteção, segurança, a gente começa a achar que isso é normal. Nós não estamos incomodados, mas deveríamos, porque nós temos o maior interesse na liberdade. Nós inclusive defendemos que as pessoas têm o direito de adorar Satanás, para que eu e você tenhamos o mesmo direito de adorar a Deus. Diga amém. O Deus do céu, onde que eu estou? Está assustado? Mas é isso que você tem que defender, sim, porque isso é uma das grandes provas do amor do nosso Deus, a liberdade. A liberdade. Deus nos ama tanto que Ele nos deu a liberdade até de não escolher Ele.
até de escolher o pecado, mesmo que o pecado te mata, porque no reino de Deus tudo é por amor, nada é por imposição. Mas no governo do anticristo e desse espírito que está atuando, é imposto. E você deve se levantar, você não deve aceitar como sendo normal, porque não é. Existe hoje esse trabalho maligno que tenta nos impedir, impondo medo em você. E você vai acreditando em todas as coisas. Mas é necessário você perceber o que está acontecendo. Não é normal, não esteja feliz com o que estão fazendo com a sua liberdade. Não se cale com o que estão fazendo com a sua liberdade. Não assine embaixo desses governos que querem controlar a nossa vida. Ora, se alguém nós somos adultos, nós temos consciência dos riscos, existe hoje argumentos a respeito do que nós estamos passando, opiniões e não ciência, porque não deu tempo de comprovar empiricamente nada ainda, são discussões, mas nós não temos o direito como cidadãos adultos de tomar as nossas decisões. Temos que nos submeter, mas nós não podemos ter isso como normal, porque não é. É um momento que você deve se posicionar, orar, se indignar e tem o direito de falar também como cidadão. Muitos irmãos acham que crente não pode se posicionar. Pode. Você é cidadão como qualquer um outro e tem todo o direito de falar o que você acha e falar contra todas essas mentiras. Veja, os fariseus, eles não liam, eles não tinham clareza da primeira vinda, e muitos não têm clareza dos sinais da segunda. Eu quero colocar alguns sinais para você aqui nessa noite. O primeiro sinal, então, que eu quero denunciar para você, que está claro, que está acontecendo, é a nova ordem mundial. É um termo muito usado, nós começamos a falar dela no domingo passado, e muitas pessoas, nós deixamos claro que isso tem sido forçado, imposto, e que por trás disso existe a mente de Lúcifer, a mente do diabo, orquestrando tudo isso. Muitos irmãos nos mandaram perguntas dizendo: pastor, mas se o diabo está por trás de tudo isso, ele tem que usar pessoas, grupos. Quem são esses grupos então que o diabo que está usando? São muitos, mas eu quero especialmente te colocar pelo menos talvez os 3 mais importantes que se reúnem no mundo hoje e que existem já há um bom tempo, não é? Isso é uma coisa que está acontecendo e muitas pessoas não percebem. São 3 grupos básicos: o grupo dos globalistas, a ditadura comunista e os muçulmanos. O primeiro deles são esse grupo chamado de globalistas. Todos os anos esse grupo se reúne em Davos, na Suíça, e são compostos por grandes empresários e pessoas influentes do mundo inteiro, os mais poderosos, para discutirem a economia e a política global. Eles não estão ali para fazer gracinha não, irmãos. Eles têm uma agenda e estão se reunindo, é chamado de Fórum Mundial. Você pode depois pesquisar. É uma agenda que eles estão. Esse pessoal que se reúne em Davos, e você pode procurar também desse grupo chamado Fórum Mundial, eles são todos partes do que são chamados hoje de sociedades secretas. Eles estão envolvidos nessas chamadas sociedades secretas. Uma das mais conhecidas, que todo mundo talvez conheça ou já ouviu falar, e sempre querem me perguntar, é a respeito dos Illuminatis. Quem já ouviu falar desses Illuminatis? Pois é, isso não é folclore como você está imaginando, existe. E muitos desses grandes líderes mundiais fazem parte e são membros desses grupos, dessas sociedades secretas. Muitos deles estão envolvidos ali. Há muitas lendas, eu sei, a respeito desses grupos Illuminatis aí, mas eles são reais, eles existem, e essas pessoas estão se reunindo. Um outro grupo muito influente, que também é muito conhecido, é chamado de grupo de Bilderberg. Não sei se você, também alguém já ouviu falar do grupo de Bilderberg. Também são executivos e empresários e políticos do mundo inteiro. Esse grupo ainda é mais poderoso. Nessa última reunião, estava presente nesse grupo de Bilderberg, eu anotei aqui, o Jared Kushner, que é genro do presidente dos Estados Unidos, a Satya Nadella, que é CEO da Microsoft, o Eric Schmidt, que é ex-presidente do Google, o bilionário Peter
Thiel, que é o fundador do PayPal, e o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger. Veja, esse grupo se reúne para discutir a política global, e eles são mais poderosos juntos do que muitos países, porque a riqueza deles é monstruosa e a sua influência também. Estão reunidos para quê? Para discutir todas essas coisas. Mas a mais antiga e conhecida das sociedades secretas que esses políticos e esses mega empresários estão envolvidos, e isso está na história, está na internet, você pode ler tudo que você quiser lá vastamente, é a maçonaria. A maçonaria, ela é a mais antiga, não é? E ela está envolvida, muitos irmãos nos pedem para falar, a gente não tem interesse de ficar falando disso, mas isso é um fato, nós estamos fazendo isso agora. A maçonaria surgiu na Inglaterra e na Escócia no século XV, e eles são, todo mundo sabe que o grande lance que todo mundo conhece da maçonaria são os seus segredos, não é? Inclusive todo mundo que já participou, eu já conversei com pessoas da maçonaria, já expulsei demônio de gente endemoniada dos rituais da maçonaria, conheço pessoas que na família tem gente envolvida em grandes instâncias, li alguma coisa, mas o primeiro ritual da iniciação é que aquela pessoa que entra, por exemplo, ela deita dentro de um caixão, justamente para dizer o quê? Que os segredos que ela ouvir ali, ela tem que levar para o túmulo. Por isso que é essa. Mas esses rituais, eles são evoluídos e eles vão chegar até o grau 33, onde tem uma adoração luciferiana. E é totalmente ocultista e as coisas estão envolvidas que você nem imagina. Os pais, nós sabemos que os colonos ali, ingleses, fundaram os Estados Unidos, eram protestantes, e de fato começaram a nação. Mas os pais da nação, os pais políticos que fundaram Washington, todos eles eram maçons. E toda a planta da cidade está desenhada em cima dos sinais da maçonaria. Você pode pesquisar, pode ler. A própria nota de $1 tem lá a pirâmide com o olho da maçonaria que tudo vê, tudo envolvido. Brasília está fundamentada em cima dos símbolos da maçonaria. Você pode pesquisar também e ler, que você vai ficar chocado. Às vezes você achou que era só uma arquitetura bonita, legal, mas tudo envolvido com ocultismo, muito mais do que você imagina. Existem forças envolvidas em tudo isso, que o diabo está tramando. Agora, qual que é o problema? Como existe muita coisa fantasiosa a respeito dessas organizações, nós achamos que isso tudo é conversa fiada, que é gente doida que está falando disso. Mas eu quero te falar uma coisa, amado, isso também faz parte do jogo. Então se cria muita coisa estranha em volta dessas comunidades secretas, para que as pessoas que se julgam sabichões, inteligentes, digam isso é uma bobagem sem tamanho, justamente para tirar o foco e elas não enfrentarem resistência e continuar trabalhando. Mas todas essas pessoas poderosas, esses governos, estão envolvidas claramente com essas coisas e com essas cerimônias. Todas essas organizações, elas controlam o fluxo dos eventos por trás dos bastidores e vão empurrando ali as pessoas para esse governo mundial do anticristo. Para mim, parece muito claro que o diabo está atuando por meio desses grupos. Muita coisa, como eu disse, tola, estranha, tem sido falado a respeito do futuro do governo mundial, mas tudo isso é para desacreditar a Bíblia, desacreditar a profecia bíblica. Quando se fala disso em muitas rodas aí, isso é tido por gente louca, que não pensa, que é burro, mas a palavra de Deus é clara. O anticristo está vindo para estabelecer um governo nos povos, línguas e nações. Está lá em Apocalipse, você pode ver, está acontecendo. E não pense você que isso vai ser num dia para a noite, está sendo trabalhado, e você não deve estar entre aqueles que caem no descrédito da palavra de Deus. A palavra de Deus não falha, ela é verdadeira, e essas coisas estão acontecendo, e não são escondidas, estão aí na internet. Você não sabe os detalhes, mas o que eu estou te dizendo está aí para quem quiser ver. A segunda força que eu falei é a força esquerdista. Claro,
O esquerdismo nada mais é, você sabe muito bem disso, que é uma visão de governo de justiça social controlada pelo governo, não é? Então o governo vai tomar tudo de todo mundo, eu estou falando aqui a grosso modo, claro, mas e distribuir igualmente para que haja justiça social. Essa é uma visão, obviamente, que está na raiz de um governo mundial. É impossível ter um governo mundial se o governo não for o Estado, não é? Então veja, essa é a segunda força que nós percebemos claramente. O pensamento dos países ocidentais hegemonicamente é esquerdista. Nas universidades, os alunos estão treinados, não é, para pensar dessa maneira, e qualquer outro tipo de pensamento é totalmente rechaçado, não é? Quando alguém se levanta dentro da faculdade para falar de outra maneira, tem problemas sérios, muito sérios. O que nós percebemos hoje é que aos poucos a China então vai se colocando nitidamente como um padrão para os outros países, como sendo algo que está dando certo, está crescendo, prosperando, justamente porque tem o controle da sua população. É impressionante ver isso agora, nessa pandemia. Então, a OMS usou a China como modelo de como lidar com a pandemia, porque eles resolveram e saíram do problema mais rápido, e todo mundo foi atrás. Agora, o que parece que deu certo lá, porque lá tem um controle total sobre a população, e nos outros países não tem, é apenas uma maneira de colocar a China como esse modelo esquerdista, comunista, e vender como sendo o sucesso, não é? Mas no final o controle está lá. Isso para eles é normal. Na China a ditadura é algo normal, mas nos países ocidentais nunca foi. Mas agora o governo está controlando. Na Europa, nos Estados Unidos, aqui, você consegue perceber isso claramente. O pensamento esquerdista, ele também está por trás, irmãos, de toda degradação moral da sociedade. Está por trás do crescimento da iniquidade nessa geração. O pensamento esquerdista envolve todos esses valores que destroem os valores da família e estabelece um valor mundano, maligno, caído. E isso passa pela degradação da moral e a iniquidade que cresce. Por exemplo, a Rede Globo recentemente, no Fantástico, eu não assisti, eu vi só essa parte que me mandaram, porque eu preciso confessar que eu não assisto porque o meu espírito sente repulsa, sente uma coisa estranha no meu espírito, não dá para ter contato com esse espírito, não é uma questão política, eu só estou te abrindo, mas você é livre. Então, uma reportagem de um camarada que foi na cadeia visitar um pedófilo que abusou e matou uma criança. Não sei quantos viram isso. E defendendo que ele é apenas uma vítima da sociedade. Quer dizer, é um negócio... E a família dessa criança que se dane. E nós somos o culpado dele ter feito isso. Então você vê como é que aconteceu. As escolas hoje estão totalmente tomadas, irmãos, por um pensamento, controladas por esse tipo de ideologia anticristã. Como, por exemplo, a ideologia de gênero, está por trás de toda a educação do nosso país. As artes têm sido transformadas também num tipo de obscenidade. Quando se lembra do ano passado, aquele camarada no museu de São Paulo, nu, para as crianças tocarem nele, que aquilo era arte. Ora, isso é arte? Não, é degradação moral. E é um pensamento esquerdista, e quando você se levanta para falar, você é retrógrado, você é um ET vivendo aqui na Terra, né? Ninguém pode falar nada, mas está lá. Então, você começa a perceber também que essa mentalidade está apresentando um outro exemplo, a homossexualidade, a degeneração, a promiscuidade, como sendo algo normal, como sendo algo natural, saudável. Aquelas pessoas lá da Porta dos Fundos fizeram um filme para mostrar Jesus gay, e ninguém fala nada porque isso é arte, mas faça um filme para expor
os gays, para zombar dos gays, você vai ser preso. Mas de Jesus pode, porque Ele é o Cordeiro, né, passivo, que não vai fazer nada contra ninguém. Hoje é assim realmente. Nós ainda estamos no tempo da graça, mas o juízo vem. E naquele dia as coisas serão acertadas. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Mas é um fato, não é? Hoje existe, por exemplo, uma grande e constante promoção a respeito da legalização da maconha. Em vários países, estados americanos já foram, até que no Uruguai já foi liberado, e também mais cedo ou mais tarde isso vai acabar, infelizmente, acontecendo no nosso país, não é? Que mais? O esquerdismo infiltrou inclusive nas igrejas, e hoje em muitas igrejas evangélicas está substituído a igreja da palavra revelada pela religião social. Veja, preste atenção, nós acabamos de testemunhar que a igreja, em parceria, está doando 2.500 cestas. Nunca deixamos de cuidar dos pobres, mas o que o esquerdismo fez é que hoje é mais importante fazer a ação social do que pregar o evangelho. Mas eu te digo, não adianta mandar ninguém para o inferno com a barriga cheia. Pregar o evangelho é sempre muito superior do que qualquer ação social. Não caia nisso, não caia nisso. Pregar o evangelho, evangelizar é muito mais importante e primordial. Mas muitos estão hoje atrás apenas de uma ação social. A igreja sempre fez e fará, mas não como primordial, porque primordial é levar as pessoas para o céu, é arrancar do inferno. Mas o esquerdismo fez isso em muitos lugares. Outra ação maligna do diabo, não é, através do esquerdismo, é tentar desacreditar a Bíblia como palavra de Deus. Não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tudo para desacreditar a palavra e tirar o fundamento dos valores que resistem essa ação do diabo. Você quer ver um outro problema que o diabo tem colocado através do esquerdismo? É o pensamento dominante de tratar todos os problemas de comportamentos morais como sendo distúrbios psiquiátricos, e só os psiquiatras é que podem tratar, e que ninguém sabe nada disso, para justificar atos malignos de pessoas influenciadas pelo diabo. A família tem sido atacada terrivelmente e para ser desacreditada como uma instituição, e em lugar disso tem se pregado poliamor. Aí cabe todo tipo de confusão que você imagina para destruir todas essas bases. Talvez você não percebe, hoje no Brasil a maioria dos partidos são de viés esquerdo, não é? E quando e os que são de direita, que defendem os valores da família, e os valores que nós acreditamos na palavra de Deus, são tidos como radicais, retrógrados, idiotas, e tudo mais que se coloca, não é? Incultos e por aí vai. Se você quer ser inteligente aí fora, se você quer ser colocado como uma pessoa que pensa, você obrigatoriamente vai ter que pensar como um esquerdista. Mas ao fazer isso, você está se alinhando com o pensamento do diabo contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra os valores da nossa fé. Eu quero te dizer isso. Eu respeito, não estou aqui para debater política, mas eu confesso que, para mim, um crente que vota num partido de esquerda, que é contra a família, que é contra os valores da palavra de Deus, que se levanta para impedir a pregação do evangelho, no mínimo ele está debaixo de um espírito de engano. Porque é absurdo você colocar qualquer partido político, de esquerda ou de direita, acima da sua fé. A sua fé é a sua vida. Consegue compreender isso? Nada pode, nós não podemos alimentar nada que vá contra aquilo que é a palavra de Deus e os seus valores. Quem está me entendendo? Então, por favor, ore, fale com isso sobre Deus, se você tem alguma dúvida. Eu não tenho dúvidas de que tudo isso é uma preparação do diabo para o governo mundial do anticristo. Isso está mais próximo do que você imagina. A base de todo o pensamento mundano é uma ideologia esquerda. Eu creio que nós não deveríamos apoiar jamais algo desse tipo. Eu sei que depois de você me ouvir até aqui, tudo isso que eu estou te falando, você pode achar que eu estou defendendo mais uma vez
uma ideia conspiracionista, não é? Deixa eu te dizer, o dicionário traduz conspiração como um plano maligno formulado em segredo por duas ou mais pessoas. Mas eu quero te dizer que os partidos de esquerda não estão fazendo nada escondido, não. Basta você pegar lá os escritos, os fundamentos deles, e está tudo às claras. O projeto, o alvo que eles querem está escrito. E nós estamos apenas te contando, através do politicamente correto e do emburrecimento, essas pessoas estão nos levando a perder a nossa percepção de chamar mal de mal e nos levantarmos contra eles. Mas eu oro para que você não esteja entre esses, que você seja alguém posicionado, e que quando alguém falar essa besteira, você não se intimide de posicionar os valores que realmente sustentam a nossa família, a nossa sociedade. Esse mundo vai de mal a pior, esse mundo jaz no maligno, e outra coisa, deixa eu te falar uma coisa em amor, olha para cá. Não esteja entre aqueles que colocam a culpa na igreja. As pessoas dizem, é porque a igreja não se posiciona, é porque a igreja não está salgando, por isso que esse mundo está podre. Mentira do inferno. Se não fosse a igreja, já tinha virado um inferno puro aqui. Só não está pior porque tem a igreja, e tem os vencedores que oram. Nós estamos sim. Agora, quando os vencedores forem tirados, não queira estar aqui. Aí sim você vai ver o que está acontecendo. Muito bem. A segunda coisa então que eu quero avançar e falar para você é a respeito então da difusão do Islã. O islamismo tradicional é uma religião cheia de muitos membros nominais, mas existe um grupo que realmente de muçulmanos que abraçaram a ideia de uma jihad, uma guerra religiosa contra todo o mundo ocidental. Isso é um fato, nós sabemos disso. E ela almeja também um governo mundial. Também é um grupo que deseja ter um governo mundial. Nós precisamos estar atentos a esses sinais. Você sabe muito bem que depois do ataque terrorista nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, no 11 de setembro, nunca mais se deixou de falar a respeito dos muçulmanos, do islamismo. As palavras como Al-Qaeda, Talibã, Hamas, hoje é comum a você conhece. Há muitas nações islâmicas que têm um ódio declarado contra Israel. Aquele sujeito, o Ahmadinejad, em 2005, quando ele assumiu, ele diz que Israel é uma mancha vergonhosa que deve ser varrida da face da terra, né? Então nós sabemos da ira e da indignação que esse povo tem contra Israel. Eu te recomendo um livro. Esse livro ele está aberto, ele não é vendido, ele é de domínio público, no PDF, seus pastores têm, você pode pedir para eles. Recomendo você ler. É um livro muito interessante que mostra o anticristo do Islã. Muito provavelmente o anticristo será muçulmano, e ele tem muitos fundamentos, escrito claro por um cristão, denunciando e mostrando isso. Se você gosta, tem interesse, só pedir para o seu pastor que ele vai fazer chegar na sua mão. Isso é impressionante porque a Bíblia claramente nos mostra todas essas nações islâmicas, e todo o tempo tem se levantado desde o começo da criação do Estado de Israel, e até hoje isso não para. A expansão do islamismo no mundo, no entanto, é muito maior do que simplesmente querer destruir Israel. A expansão do islamismo radical, ela está diretamente relacionada com os fanáticos do islamismo, não é? E eles dominam, e eles são atuantes. Você sabe, muitos países árabes que são islâmicos, eles são donos de grandes jazidas de petróleo, e essa riqueza todas eles usam para propagar, para evangelizar, não é? A visão islâmica no mundo. Eles usam para isso. Há um movimento em torno disso. Isso é tão verdadeiro que hoje na Grã-Bretanha há mais mesquitas do que igrejas, e há 4 vezes mais muçulmano orando sexta-feira do que crente adorando no domingo. Isso já é uma realidade.
na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos já são 3 milhões de muçulmanos, estão crescendo, não é? E isso representa muito. Mas o perigo ainda é maior, não é apenas esses militantes, porque nós devemos estar atentos também na tentativa por parte dos muçulmanos de colocar as suas leis de uma maneira passiva e os seus valores. Como, pastor? Isso vai acontecer quando eles se tornarem maioria na Europa. Eles têm muitos filhos, o europeu não tem filho, eles moram lá, eles nascem lá, têm 10 filhos, e não vai demorar para que os filhos dos árabes na Europa sejam maioria. E quando isso acontecer, eles serão os políticos e vão ditar as suas leis. E isso já está em andamento a largos passos. Isso já está acontecendo. As pessoas não estão percebendo, eu estou aqui te contando. São sinais de um grupo que quer dominar e que quer impor, não é? Nós precisamos perceber tudo isso como sinais do fim. Esteja atento a tudo que acontece no Oriente. Isso é um sinal, é um sinal. Os muçulmanos radicais, eles querem toda a influência ocidental fora do mundo árabe e depois querem o mundo inteiro se convertendo ao islamismo. Isso é uma declaração, é um grupo que está trabalhando. E isso é um sinal que está acontecendo. Um penúltimo sinal que eu quero colocar, eu estou indo aqui para o meu fim, é o sinal do ocultismo. O sinal do ocultismo. O ocultismo, ele está presente em toda a cultura popular, mais do que você imagina. Está acontecendo há muito tempo. Por exemplo, na década de 60, os Beatles, eles introduziram no mundo a religião hinduísta. E a gente via ali todo tipo de coisas estranhas que eles praticavam. E hoje, quando você olha para o meio artístico, muitos deles estão envolvidos com bruxaria e satanismo. Não duvide que muitos artistas vendem a sua alma para o diabo para ter fama. Não duvide disso. Você quer um exemplo? O maior escritor brasileiro que mais vende livro no mundo, isso quem está falando é a própria Rede Globo, numa entrevista que foi feita com ele, que é o Paulo Coelho. É o escritor que mais vende. E ele disse numa entrevista, nitidamente, que ele fez um pacto com o diabo. Ele vendeu a alma dele para o diabo. Isso está na televisão, irmão. Não sou eu que estou te falando, não. E ele disse que no dia o diabo estava com mais interesse nele do que ele no diabo. Isso aí você vê como é que é. É o escritor. Por que você acha que ele é o que mais vende livro? Harry Potter, a série que mais vendeu no mundo, 450 milhões de livros, traduzido para 73 línguas. O que é o Harry Potter? Magia, ensinado para as crianças. Ensinar as crianças a entrar em contato com o demônio. Você acha que é bonitinho, legal, o bruxinho na vassoura. Não é inocente. Existe um trabalho de ocultismo acontecendo, e isso é uma coisa séria, é o diabo trabalhando. Todas as religiões da nova era promovem o ocultismo, e aqueles que estudam esse assunto conseguem perceber todos esses símbolos que estão atuando em todo lugar. E por fim, quero falar a última parte, a equipe pode subir aqui, é uma coisa chamada, que está em alta, a respeito da inteligência artificial. Isso também é um sinal dos fins dos tempos. Você sabe que há muitos anos atrás, os pastores diziam que o anticristo seria um megacomputador em Bruxelas. Inclusive davam um nome para ele de besta. Não sei se ele existia, não. E por muito tempo isso foi uma coisa assim, meio que absurda. Mas hoje, esse pensamento, preste atenção, ele não está longe dessa realidade. Existe hoje trabalhos sérios sendo feitos para criar uma conexão do cérebro humano com a máquina, de transferir e conseguir copiar todo o cérebro humano para dentro das máquinas e depois, a partir dali, ter uma conexão com o homem e criar um ser híbrido, uma coisa muito louca. Existe eu sei que parece de ficção científica, né, mas a inteligência artificial tem crescido muito. Existe um cara chamado Elon Musk. Alguém já ouviu falar desse cara? Ele é o dono da Tesla.
fica de olho nesse cara, ele é suspeito. Ele é muito estranho. E ele não faz nada e é tido como um gênio. Se mete em muitas coisas que não tem nada a ver com ele. E ele está investindo pesado em inteligência artificial. É um projeto que eles estão desenvolvendo de decodificar o cérebro humano para colocar dentro da máquina. Eu não tenho dificuldade de imaginar que o anticristo possa ser um ser híbrido, um homem que tem o componente da máquina em si, essa mistura. O diabo é capaz de qualquer coisa que a gente não imagina. Tudo isso está em curso. O espírito do diabo vai se apossar completamente de uma criatura provavelmente assim. E eu quero dizer para você que nós não estamos entre aqueles que não percebem os sinais dos tempos. Nós estamos aqui nessa noite para te ajudar a analisar o tempo que nós estamos vivendo à luz da palavra de Deus. Nós não queremos estar entre aqueles que estavam como os fariseus, cegos, que não percebiam o momento da volta de Jesus. O diabo, se você ler Apocalipse, está lá, desde o começo de Gênesis a Apocalipse, começou na Torre de Babel. E lá em Apocalipse tem a conclusão. A conclusão da obra do diabo se chama a Grande Babilônia. A sua cidade, o seu governo. Está lá, está de Gênesis a Apocalipse, está na Bíblia. Estou aqui te contando. Paralelamente a isso, Jesus está trabalhando para trazer a nova Jerusalém. Você percebe que o diabo está trabalhando para trazer a sua cidade, o seu governo, mas Cristo também está trabalhando para trazer a nova Jerusalém. E no final, a nova Jerusalém prevalecerá, e será absoluta, será o governo pleno do Senhor na eternidade. E nós, em plenitude, tal qual Ele é. Essas duas coisas, elas vão acontecer. E eu espero que os seus olhos nessa noite estejam sendo abertos para participar do que Deus está fazendo e não cooperar com o que o diabo está fazendo. Perceber, se posicionar. Jesus está voltando, meu querido. A Bíblia diz lá em Apocalipse que antes do último selo ser aberto, a grande tribulação, e aí as trombetas vão tocar. A Bíblia diz que duas coisas vão acontecer. Ele vai marcar 144 mil judeus. Esses judeus vão se converter e não vão sofrer a ira de Deus. Mas antes disso acontecer, também vai acontecer algo poderoso. Olha para cá. Antes da primeira trombeta tocar, você já não estará mais aqui, porque o arrebatamento vai acontecer. Nós somos uma igreja de vencedores. Os vencedores serão tomados antes da primeira trombeta. Eu creio nisso. Pastor, quem são os vencedores? Os vencedores não são pessoas perfeitas. Os vencedores não são pessoas que não erram. Os vencedores são aqueles que amam a vinda do Cordeiro. Aqueles que amam a vinda do Cordeiro. Sabe por quê? Porque é a noiva que tem a paixão de encontrar o noivo. Se o seu coração não anseia pela volta de Jesus, eu não quero te condenar. Eu quero que nessa noite você fale: Senhor, me dá a revelação do quanto eu sou amado, porque esse amor vai fazer com que você se apaixone por Ele. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você sabe quem não ama a vinda do Senhor ainda? É quem ainda não viu o quanto é amado. Minha oração é que nessa noite Deus te abra os olhos, para você perceber o quanto você é amado, e esse amor possa conquistar o seu coração, e você também possa desejar a vinda dEle.
apesar dos seus defeitos. O vencedor não é aquele que é capaz de dar um estudo profundo de Apocalipse. Não. Talvez você nem entenda muito dessa teologia. Talvez você não saiba muito. Deixa eu apagar aqui. Mas de uma coisa você sabe: Ele vem. E você está esperando por Ele. E você está desejoso por Ele. É isso que importa no final. É o seu coração que anseia pela volta dEle. E mais do que nunca eu quero te dizer: está às portas. Será mais breve do que você pode imaginar. Os sinais estão aí. E a minha oração é que os seus olhos sejam abertos. E que você possa nessa noite dizer: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quero convidar você. Eu quis terminar um pouco antes para a gente ter um momento de oração. Gostaria de convidar você para ficar de pé. Você que está nos acompanhando ao vivo também, na sua casa, onde você estiver. Gostaria que você permitisse que o Espírito de Deus movesse o seu coração nessa noite. O Senhor abrisse os seus olhos. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos por um momento. Põe a mão no seu coração. Pai, nós oramos. Eu oro para que nessa noite o Espírito do Senhor abra os olhos da igreja, para perceber o momento profético que nós estamos vivendo. São dias do fim, e o Senhor está às portas. Os sinais da sua volta estão diante de nós, e nós não queremos ser como aqueles fariseus que não perceberam a sua primeira vinda. Nós queremos estar entre aqueles que, embora não sabem o dia nem a hora, podem perceber os sinais da sua segunda volta. Pai, que esse amor que já foi derramado no nosso coração, ó Deus, possa nos fazer nos apaixonar como uma noiva apaixonada pelo seu noivo. Nós queremos ser achados vencedores, não alguém que é perfeito ou que não erra, mas que deseja a sua vinda, que ama a sua vinda, porque quer se encontrar com o noivo. Pai, que nesses dias nós possamos nos libertar das coisas daqui, que o nosso coração não esteja nas coisas daqui, mas que o Teu Espírito leve o nosso coração para o céu. Possamos desejar a sua volta, como essa noiva apaixonada, porque o Senhor vem. Aquece o nosso coração hoje. Aquele que estava frio seja atraído nessa noite. Aquele que estava cego seja despertado nessa noite, porque o Senhor vem e já está às portas. Com seus olhos fechados, erga suas mãos. Vamos ministrar essa canção. Enquanto você canta, deixa o Senhor queimar o seu coração hoje, em nome de Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar amor. Digno é o Cordeiro que sem
voz, erga as suas mãos. Ele vem. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Declare isso. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Diga para ele. Digno Tu és. Pega a sua voz, pega as suas mãos. Todo louvor, vamos clamar. Então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem. Pega as suas mãos e diga: vamos. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem. Então vem. Tu és Senhor, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, a sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. Senhor, nessa noite, Pai, nós oramos como igreja e dizemos: Maranata, Maranata. Vem, Senhor, e faz a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus pelos teus anjos. Vem e estabelece o teu governo, Senhor. Assume este lugar. Vem o teu reino. Seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Vem, Maranata, vem. Estabelece o teu trono e governa, Senhor. Governa sobre nós. Vem, Maranata, vem. Então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu
olhar. Ele vem, não mais tristeza, mais temor. Ele vem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Meu querido, quer ele venha na primeira, na terceira ou na quinta vigília da noite, esteja com as suas lâmpadas acesas, esteja entre as virgens prudentes, tenha óleo sobrando na sua vasilha, mantenha o seu coração aquecido, deixe que ele conquiste o seu coração, para que você esteja entre aqueles que são